Bom dia, garotas! Momento Conexão da equipe Amalê. E nós queremos que todas vocês se sintam convidadas para vir aqui compartilhar com a gente o conhecimento de vocês, o trabalho de vocês, as mídias sociais de vocês. É, toda nossa equipe, nossos seguidores, tá? Então a gente começou esse trabalho, é sempre nas quartas-feiras, né? Às 9 horas. Vai ter quarta-feira que a gente não vai ter conexão, mas vai ter educação continuada. Então, muito bom. E hoje a nossa convidada é a Mariane, ela é de Assis, São Paulo. Eu vou deixar que ela se apresente, que ela conte um pouquinho sobre ela, sobre a família, sobre o que ela faz e o que ela vai trazer hoje de surpresas aqui para gente, porque eu sei que ela tem uma surpresa aí para contar para a gente. Mariane, muito obrigada, seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Bom dia, meninas. Eu que agradeço. É uma honra poder fazer parte dessa equipe. E eu, como a Adriana disse, sou de Assis, interior do estado de São Paulo. Sou casada, mãe, empreendedora em vários segmentos, né? Nos óleos essenciais, no aparelho gerador de ozônio, na Kenkopato e nas horas vagas eu ajudo meu esposo na pastelaria dele. Tem uma pastelaria aqui na cidade, então à noite eu trabalho também. Sou assim, várias atividades ao mesmo tempo, mas eu gosto desse movimento porque faz a gente conectar com outras pessoas, né? Aqui no trabalho, além das pessoas que eu atendo durante o dia, mas eu tenho a possibilidade também de conhecer outras pessoas aqui no comércio dele e transmitir todo esse conhecimento, toda essa questão natural que a gente vive, né? E conheci a Maria Alice em 2023 numa telinha lá numa convenção no Rio de Janeiro que teve da Doterra, no lançamento do livro do Dr. Dave. Ela fez um comentário sobre o livro e a partir daí eu eu me conectei com a Maria Alice. De uma certa forma, eu falava, gente, essa mulher é fantástica, olha o jeito que ela fala. E a partir daí, eu fui fazer o curso do Dr. Dave, era uma expert, e ali aprofundei mais, conheci muito mais a Maria Alice. A partir das aulas que ela dava, entrei em contato com ela e falei: nossa, eu preciso ficar perto dessa mulher, porque nós precisamos ficar perto dos bons para ficar melhor ainda, né? Como diz o ditado. Então eu me conectei muito com a Maria Alice, queria muito fazer parte do grupo dela, embora eu já tinha, né, uma equipe na Doterra, mas enfim. E foi a partir daí que a gente começou a se conectar, a conversar. Ela me orientou com muitas coisas. E estamos aqui, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mel, uma das coisas que eu faço para utilizar na minha casa, porém, eu também, como empreendedora, eu vendo esse produto. Né, uma vez conversando com a Maria Alice, numa parte de mentoria, ela me fez aí algumas colocações sobre o produto, e a gente foi se aprofundando um pouco mais, não é? Conhecendo algumas curiosidades, alguns mitos, como eu poderia fazer a melhor forma de diluir os óleos para que seja uma diluição segura, tanto para criança quanto para adulto, não é? E acabei assim chegando num denominador comum, né? Porque o mel já é um alimento fantástico, né? É, não existe muitas coisas para a gente dizer que o mel não. O mel é um alimento natural, o mel é um alimento que não estraga facilmente, ou melhor, nem estraga, né? Existem relatos na história de que o mel é encontrado em catacumba. Então ele era ali, estava ali conservado por conta da sua umidade, por conta, né, do poder antioxidante que o mel tem. E a partir daí a gente vai. Como o mel sempre foi muito presente na minha infância, tudo quanto é situação respiratória, porque eu fui uma criança que tive muitos problemas respiratórios. Já passei, numa fase da minha vida, 48 horas no balão de oxigênio porque eu não conseguia respirar.
Então, eu tive muitos problemas respiratórios e o mel sempre foi um alimento que presente na mesa, né? Até hoje. Então, a partir daí a gente começa só a melhorar aquilo que já é bom, né? Com esse alimento. Trazendo algumas curiosidades sobre o mel, porque as pessoas sempre têm algumas dificuldades de trabalhar o mel, não é? Quando eu era criança, por exemplo, minha mãe aquecia o mel. E hoje a gente sabe que o mel não pode ser aquecido, porque ele acaba perdendo as propriedades que ele contém. Então, ao longo aí desse processo, a gente foi conhecendo algumas curiosidades, algumas coisas, e, e por conta da necessidade do tempo, do clima, não é? Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Somos pessoas que cuidamos de pessoas, então nós temos que manter a nossa saúde em dia, não é? Até mesmo por conta de não ter essa necessidade de ficar doente, né? Hoje, para mim, eu enxergo o ficar doente como algo errado, porque eu tenho tantas coisas que me favorecem para ter uma vida saudável, embora não seja, não tenha uma regra de não ficar doente, mas a gente preserva isso como algo que o nosso corpo ele precisa responder, né? Com tantas terapias que nós temos, o nosso corpo ele precisa responder de forma favorável. Muito bom, garotinha. E conta para nós, casada, já falou que é casada, tem filhos. Sim, tem uma menina, A Clara, abençoada a Clara, Clara. isso. Você quer que eu já partilhe? Meninas, quem quiser fazer pergunta para a Mariane, pode abrir o som, tá? Essa live ela é bem bacana por isso, tá bom? Pode pedir cartão, senha, tudo. É o que ela tiver em mãos, ela vai passar. Alguma curiosidade, né? Pode me perguntar. Esse é o momento, é a conexão, de a gente conhecer um pouquinho mais nossas amigas, né? Qual a tua formação, Mariane? Da onde você traz toda essa espontaneidade, assim, porque você tem uma facilidade para falar, você tem uma facilidade para comunicar. Conta um pouquinho, como que surgiu essa Mariana empreendedora? Desde você já nasceu assim, falando? Então, nascer falando eu não nasci não, viu? Eu tive muita dificuldade de falar. Eu fui uma criança muito quieta, né? Minha mãe tinha uma criação muito rígida, não podia falar muito, embora eu venha de uma família de descendentes de libaneses que fala muito. Meu avô era comerciante aqui na cidade, então desde sempre o comércio para mim era muito comum, né? Era algo que eu vivia ali entre as prateleiras da loja, vendendo, escutando as pessoas venderem. Então já veio um pouco do sangue, né? Mas eu sempre fui uma criança quieta. Aí depois eu cresci, fui para a faculdade, sou formada em direito, aprendi a falar bastante, fiz muitos cursos para falar. Só que o direito para mim foi algo que é, é muito bom conhecimento, mas não foi algo que me impulsionou, né? Eu sempre gostei muito da área da psicologia, né? Já fiz vários cursos fora de faculdade, né, sobre psicologia e aprendi assim, não somente na necessidade, porque muitas coisas são desenvolvidas na necessidade, né? Mas aprendi a vender. As pessoas falam que eu não vendo a minha mãe porque acho que ninguém quer comprar, porque se quisesse já estava vendida já. Então foi dessa forma que eu acabei me desenvolvendo, né? Sempre gostei, sempre, desde pequena, eu gostei de ter o meu dinheiro. Então eu sempre fazia alguma coisa para vender. Na escola eu fazia pulseirinha de miçanga, tinha o meu próprio dinheiro. Eu ia perguntar, você fazia pulseirinhas para vender? Fazia, fazia. Inclusive minha mãe teve uma época da vida aí que ela comprou uma loja de bijuterias, de montagem, né? E eu trabalhava nesse lugar, fazia muitos Legal. acessórios, as pessoas me procuravam muito.
Comprei o meu primeiro carro vendendo bijuteria. Então, Uau, eu sempre fui da venda, sempre fui da venda. Gostava de fazer, de empreender, enfim, né? Como diz um colega aqui do pastel, eu vendo água no deserto. muito bom. Porque é muito bacana isso, né? Tem pessoas que já nascem assim com essa, vamos dizer, um dom, né? Um dom Essa da. habilidade, né? E aí vai desenvolvendo. E tem gente que nasce com essa habilidade e deixa ela guardada. E tem gente que não nasce com essa habilidade, mas isso é bacana que todo mundo pode desenvolver, né? A habilidade de conversar Sim. com pessoas, de se tornar uma representante, uma vendedora, do que quer que seja, né? Da sua imagem como advogada, da pulseira, da comida, do mel aromático, mas a gente tem que desenvolver, né? O mel não vai sair aí de dentro da sua casa, aquele pote lindo que você vai mostrar aqui, que tu vai ensinar, se você não for atrás das pessoas, se você não falar sobre ele, né? E daí você conta para nós, a Rádio tá pondo ali, conta experiências que teve com o mel aromático, porque tem uma história, né, para chegar, antes da gente pôr o slide, ou você já quer que ponha o slide, daí tu vai contando como que tu chegou nessa embalagem, como que foi essa coisa assim, agora eu vou fazer mel aromático, vou ter aqui pronto para venda. Você quer que eu já ponha o slide, tu vai comentando? Pode, pode Então, colocar. deixa eu compartilhar aqui. O mel, na verdade, nasceu de uma experiência aqui da minha casa, né? Porque, como eu disse, quando eu conheci a Doterra, ela estava ainda chegando no Brasil, então era muito difícil o acesso. Né? Eu conheci um pessoal que dizia assim: Nossa, Mari, você pode comprar, mas vai demorar uns 6 meses para chegar para você. Só nos 6 meses já me deixava lá bem desanimada. Né? Então eu tinha muitas pessoas, tenho, né? Conheço muitas pessoas que, inclusive, quando a minha filha nasceu com alguns problemas, e tem uma terapeuta que ela falava, você precisava usar os óleos essenciais na Clara para elas destravar, porque teve várias situações, enfim. E eu fui conhecendo, né? O o óleo essencial. Então, primeiro eu tive a experiência dentro da minha casa, assim como todas as outras ferramentas que eu tenho aqui, sempre a gente utiliza aqui em casa para depois eu ter experiência para eu poder falar. Né? Sempre gosto disso. Então eu fiz o mel, eu já fazia o uso dos óleos essenciais. E aí eu comecei a utilizar o mel dentro de casa. E aquilo começou a surtir efeito. Né? O mel, ele chegava nessa época de frio aí, ele não deixava a gente ficar com a garganta irritada, ou então, se chegasse a uma situação dessa, durava aí uns 2, 3 dias com o uso do mel e a gente já se organizava, porque como a gente precisa falar, trabalha com pessoas, então a gente tem que ter a saúde em ordem, né? Como eu já disse. Então eu comecei a usar aqui em casa. Fiz ali uma Mari, proporção. Oi? tu quer contar um pouquinho o porquê que essas coisas da etiqueta, porque a gente pode inspirar aqui pessoas também que podem, todo mundo pode fazer um frasco assim e oferecer, né, para as vizinhas, para a família, mas tem alguns detalhes, né, que se quiser fazer a etiqueta bonita, isso aqui é uma etiqueta que você fez, né? Sim. E você Sim. fez aonde A essa etiqueta etiqueta? Vai partiu na de um princípio gráfica? assim. E foi na gráfica. é, o desenho, eu dei a ideia, né, para designer lá. Sempre gostei muito de mandalas. E a mandala é uma forma de cura, né? O desenho da mandala remete à cura. As pessoas que desenhavam a mandala, inclusive existe uma santa na Igreja Católica, que foi uma das minhas inspirações, a Santa Hildegarda. Ela desenhava mandalas como forma de cura. Então eu passei algumas ideias para designer da gráfica, né? E aí, com algumas orientações suas, Maria Alice, como com relação ao produto artesanal, porque
a gente precisa ter cuidado, né? Na hora de Uhum. fazer a embalagem, tudo, para não ter dúvidas nas pessoas de que é um produto que, embora seja feito em casa, mas não deixa de ser algo natural, né? E é artesanal também, para a gente não ter problemas aí com, se vier algumas pessoas nos questionarem com a vigilância sanitária, com os órgãos fiscalizadores, né? Então, a etiqueta foi feita e foi feita num material de vinil, porque às vezes pode cair um pouco do mel ou molhar, e aí acaba, se for uma etiqueta comum, ela vai estragar. Essa já não tem problema, ela não estraga, só se a pessoa Para quantas tirar gramas mesmo. que era esse frasco aqui, Mari? Esse frasco era de 250 gramas. Ah, é grandinho, né? É, só que hoje, por conta da dificuldade de achar o frasco maior, eu passei a fazer de 200 gramas. Tá. Você tem ele aí depois para mostrar pra gente, né? Tenho, tenho. Vou colocar a receitinha aqui, ó, para você comentar e ir contando suas experiências com essa receita. Isso. Então, os óleos utilizados, eles são lá daquela dinâmica que a gente faz do Flum, né? Com os óleos para imunidade, para questões respiratórias, para coriza. Então, a gente utiliza para cada 50 gramas uma gota do óleo, e aí acaba utilizando o frankincense, o lemon, o on guard. O orégano sempre opcional, porque o orégano, como ele é um óleo mais ardente, então ele vai, mesmo que seja uma gotinha em 250 ml, ele dá um gostinho mais ardido, né? A gente consegue sentir. Mas é um óleo fantástico também. O Hum. melaleuca e o copaíba. Ah, Só para o orégano, reforçar, Mari, vocês perceberam que aqui, ó, a Mari falou do flunk, né? Então aqui, ó, F do frankincense, o L do lemon, o O do onguard, o O do orégano, o M do melaleuca e o C do copaíba, que dá o flunk, que é o tão famoso, né, que a gente fala lá da imunidade, né? Ah, isso. pode fazer pergunta? A Maria de Los Angeles levantou a mãozinha. Tu consegue abrir e falar, ah, Maria, aqui eu só vi tua mãozinha aqui, eu não consigo ver vocês agora. Eu quería saber cuando, cuando a mí está dura, endurecida, puede, Quando o mel está endurecido, sí, tengo caso para poder hacer la mistura de feita. Tengo que, entendeu, Mari? Isso. Entendi. tengo que llevar Ele a calor. açucara, né? Quando o mel. O mel ele pode acontecer nessa época de frio dele ficar duro, dele açucarar, né? Sí, Então, não quer dizer que ele estragou, ele está só num outro estágio, porque tem muito, ele contém algumas vitaminas e minerais e o antioxidante, né? Que acaba ali formando esses cristalzinhos. Então, a melhor forma de diluir esses cristais é você esquentar uma água, antes de ferver, você desliga o fogo, coloca o vidro dentro da panela com a água ali e deixa ele quietinho lá que ele vai voltar no seu estado natural, bem líquido, né? Ele vai desfazer todos os cristais, não precisa mexer, nada, é só esquentar a água e deixar ele ali. muy bom. Y después, para hacer la mistura, que quede bien feita, ¿você tem alguna, algún método, alguna manera? Sim, também. Quando eu vou fazer o mel, eu coloco lá metade do vidro, né, com o mel, coloco os óleos e para misturar, eu misturo com uma pazinha de bambu, porque o mel ele tem algumas enzimas que com o contato com o aço, com o ferro, com o cobre, alumínio, ele pode perder um pouco dessas enzimas. Então, para fazer essa mistura, eu utilizo uma pazinha de bambu, certo? Aí misturo porque ele tem um pouquinho demorado, né, para ele integrar totalmente no mel.
Então, a hora que faz essa integração, eu completo o vidro, mexo mais um tanto para misturar. E na hora de servir, sim, pode utilizar a colher de aço, a colher que você quiser. Mas para fazer esta mistura, esse contato, como ele é muito maior, é necessário essa pá de bambu. Eh, no entendí o nombre de bambú, que es como una cuiller, como una Isso, espátula. uma colher de bambu. Ah, Bambu é uma espécie de madeira, Maria de Los Angeles. eso entendí. Lo que no había Tá. entendido era si era. Muy obrigada. Por Perfecto. nada. Pois é, e aí os óleos utilizados no Flunk, geralmente a gente coloca na cápsula, né? Então ele é colocado no mel. Por quê? Principalmente por conta das crianças, porque tem crianças que têm dificuldade de engolir uma cápsula. Em casa, por exemplo, a minha filha ela não consegue. Já a única cápsula que ela consegue é a de Onguard, que é um pouquinho menor, né? Então, acaba que eu não tenho essa cápsula para fazer para ela, faço no mel. Então, facilita ali o uso, né, para as crianças. E adulto, tem adulto também que tem essa dificuldade de engolir a cápsula. Então, foi, como eu já disse, foi pensado, né, é, num uso seguro tanto para adulto quanto para criança. Crianças acima de 2 anos. Porque menores, o mel, como é um alimento um pouco mais denso, pode acontecer de formar algumas bolhas na garganta e a criança ficar sufocada, né? Então, não recomendo o uso para menor de 2 anos do mel por conta desta situação, né? E de outras também, porque de repente a criança pode é, ter alguma reação ali que não seja satisfatória. Ele Então, é por mais, relacionado também, Mari, com a enzima botulínica, que até os 2 anos sim, a criança não reage a essa enzima, essa, né? Então, isso. é uma das questões também por isso. Exatamente. Fechou o microfone. Não passei para você mesmo, né? Ah, então, e aí por conta dessa receita, né, a cada 50 gramas do mel, uma gota dos óleos, uma gota de cada óleo. Aí nós temos aí as dicas de uso de crianças acima de 2 anos, meia colher de café no dia. É, se a criança, por exemplo, eu já tive aqui uma experiência, né? Eu acompanho uma criança que desde que ela nasceu, ela é muito doente. Só que a mãe, desde sempre, ela gosta de um médico, ela gosta de um remédio, de um antibiótico. Então, eu sempre que posso, eu estou acompanhando essa criança por conta disso. Então, o que que ela faz? Hoje ela ficou bem melhor, não é? É, ela utiliza, inclusive fiz um rolãozinho para ela para usar. Falei que era perfume, porque é uma forma dela entender que ela precisa usar porque ela gosta do cheiro. E o perfume atraiu ela como algo que vai melhorar a condição dela. É, mas ela toma meia colherzinha de café de manhã e meia colherzinha de café antes de dormir, porque o mel também ele tem algumas ações no sono, né? Ele tem ações no intestino, ele tem, como disse, vários antioxidantes, algumas vitaminas e minerais. Claro que não numa proporção que nós precisamos, não é? Então, é um complemento, mas aí tem essas ações e ela toma antes de dormir para ela ter um soninho melhor, evita de ficar tossindo, o narizinho escorrendo. Então ela usa 2 vezes ao dia, quando ela tá carregada, porque ela tem problema respiratório também. As crianças maiores de 10 anos, uma colher de café já inteira. Acima de 10 uma de chá e os adultos também. Então, o adulto, dependendo da condição, 2 a 3 vezes por dia ele pode tomar esse mel, uma colher de chá. Caso prevenção, aí vai utilizar uma colher a cada. Pode ser todos os dias, mas também pode ser dia sim, dia não. Essa é a recomendação de uso. O microfone, Maria Alice. Maria Alice, volta um pouquinho. Volto, peraí. Aqui.
Aqui, Irânia, nas dicas de uso. Deu? Eu trouxe aqui. Depois qualquer coisa eu vou Obrigado, tá? de nada. Eu trouxe aqui para ver se todo mundo tem a noção a diferença de tamanho. Essa aqui é uma colherinha de café e essa aqui é uma colher de chá. E ela é mais que o dobro, né? E ela é, aqui é 2,5 ml, uma coisa assim, eu não lembro exato, se é 2 a 3 ml, e aqui é 5 ml. Né? Então, para ver a diferença, quando a Mari fala meia colherinha de café, então é essa aqui, né? É essa aqui, vai dar tipo 1 ml, pouquinho. Ah, eu não tenho essa colherinha pequenininha, então o que que tu faz? Pega, mas para criança é a pontinha, assim, sabe? É como se fosse uma passada de dedo, assim, né? Então tem que cuidar com a quantidade só para evitar também aí exageros, né? A gente sabe que nos óleos essenciais menos é mais, né? O importante é a constância, né? Eu sei que várias de vocês já usam mel. Eu gostaria de ouvir quem que já usa o mel aromático e concorda com isso que a Mari falou, quer partilhar? Quem que já tem seu vidrinho em casa, enquanto a Mari vai pegar o vidro dela para mostrar pra gente? Ah, já tá na frente dela. Eu sei que Já deixei aqui. conta uma experiência sua, de que eu sei que tu usa muito na sua casa também. Ah, eu uso muito mesmo e dou também. Quem chega lá em casa, agora até acabei de perguntar para minha filha se o namorado dela parou com uma tosse que vinha muito à noite, né? E porque eu já fiz tempo atrás, ele melhorou, depois voltou de novo. Então, lá em casa começou alguém tossiu, uma dor de garganta. A senhora que trabalha lá em casa comigo me ajudando, ela tem a tendência de pegar um pouco mais de gripe. Então, assim, ó, tô sempre fazendo e doando para as pessoas. E assim, ó, o resultado é muito bom, Muito bom. né? E, e às vezes eu vario também os óleos, faço às vezes um pouco mais concentrado, dependendo da situação, às vezes um pouquinho mais suave, dependendo também a pessoa. Mas é muito bom o resultado. E aí, claro, a gente sempre procura associar várias terapias junto, quando a gente vê que é uma questão que a pessoa está pegando uma virose, alguma coisa assim. Então, eu sempre adiciono ali, já vejo uma vitamina C também. Ah, pegou frio, um escalda-pé, sempre muito bom. Ozônio, né? Água com ozônio também sempre ajuda muito, muito. Então, eu procuro sempre trazer, adicionar várias terapias para que tenha uma recuperação o mais rápido possível, né? Então, muito bom. Muito bom. Sou realmente apaixonada. Quem mais que usa dessa forma do mel e quer compartilhar com a gente alguma experiência? Ah, eu uso o mel e também sabe que eu faço com a mesma formulazinha, eu faço um xarope, eu ponho menos quantidade de óleo essencial, porque esse meu xarope é frio. Aí eu ponho as gotinhas de melaleuca, eu também ponho as gotinhas de orégano, certo? Quase todas que ela deu aí eu ponho. Mas eu não ponho muito por causa do xarope. Então, eu Aí, vou anotar aqui no dia 17 para você passar a tua receita do xarope frio, pode ser? posso. E eu ponho, ainda ponho assim, para conservar, porque quando é xarope, eu ponho para conservar, eu ponho própolis. Além do É. mel, eu ponho Uhum. própolis. Legal. Anotem aí, gente. Dia 17 de junho, a Irânia vem fazer a conexão e ela vai dar esse brilho para nós aqui de como você faz um xarope frio com os óleos essenciais. E quando é com uma finalidade assim, que alguém pegou uma gripe, alguma situação assim, eu também procuro fazer na hora, né? E pedir para a pessoa, vai devagarzinho, tomando até terminar. Né? Não é, Uhum. parei de tossir, vou deixar lá para uma próxima situação. Não, essa quantidade é para você tomar até terminar, né? É, Ah, esse meu xarope é para
É tipo antibiótico, certo? Uhum. Que vai alho, vai cebola. Esses Uau, gotinhos tiram um pouquinho do do forte, né? É, forte. Legal. Nossa, já muda um fiquei pouco curiosa para saber o sua receita. paladar, como É, fica, né? é. É. Viu, Adri? E daí eu vou passar por aí e eu tô querendo ganhar um vidrinho de mel. Você vai me dar um vidrinho ou um vidrão assim? Que tamanho de vidro Vidrinho, você dá? Ah, pequenininho. era isso que eu queria comentar. Vocês já pensaram que tem muitas vezes assim que a gente, ai, quero dar uma lembrancinha para a pessoa. Uhum. Ai, a Adriana vem aqui em casa hoje, quero dar uma lembrancinha para ela. O que que eu vou dar? Ai, não, um vidro de óleo não. Ai, uma fibra não. Ai, né? Ah, e aí, que tal essa ideia, né? Porque vocês já viram que tem uns frasquinhos assim que deve ser o quê? Umas 30 gramas, né, Mari? Você que mexe É, bastante com Sim, embalagem. E elas são tão bonitinhas, né? sim. Geralmente vem em geleinha, você compra, ou recebe também de presente, pequenas geleias. Essa é a vantagem, às vezes a gente diz, ah, para que que eu vou guardar isso, né? Então, essas coisas que é vidro, que vale a pena, que é bonitinho, guarda, porque você pode Tem pôr, um assim, ó. olha esse ali, ó. Isso, da pomada lá, né? Eu acho que é 30, Isso. 50 gramas. Vai entrar ali umas 3, 4 É colheradas de 30. mel. É, umas é 4 colheradas de mel, suficiente. mais ou menos, né, Adri? Você que É faz o isso aí. pequenininho. E Uhum. aí, veja que bacana, né? A receita ali que a Mari falou, a cada 50 gramas, né, Mari, que você falou, Tem aquele uma frasquinho da gota. Doterra, né, Maria Alice, com a tampinha branca. Muito bom o tamanho dele também. Ah, sim. Deixa eu ver se eu pego aquele para fazer creme, né? Eu acho que é 60 Isso, gramas. Deixa eu ver se isso. tá fácil aqui. Esse ali também é muito bom. Fácil ele tá. Aqui no meu Agora, caso, eu e faço tem esses, coisas. esses Ah, vidrinhos tem um aqui, menores. ó. Aqui eu Esse dou aqui, esses ó, vidrinhos gente. menores e consigo vender ainda, viu? A pessoa leva, Sim, dela fala, sim. ah, eu quero comprar. Repete de novo que eu perdi a fala. O que que você vende? Esses vidrinhos, às vezes eu dou para as pessoas, né? Porque tem pessoas que acabam não acreditando. Ah, mas será que isso resolve? Ah, mas um mel com óleo essencial? Enfim, É, é, eu acabo dando esses vidrinhos e converto em vendas. Aí a pessoa vai usar, né? Ontem mesmo conversava com uma amiga que é muito cliente aqui. Ela pegou uma gripe fortíssima. Se está tendo aí casos de influenza um atrás do outro. Tá bem complicado aqui. E ela me ligou, falou, Mário, olha a situação que eu tô, não consegui nem falar. Eu falei, olha, mas você tem um mel aí na sua casa, por que que você não usa? Tem um poderoso remédio dentro da sua casa, tem filtro com água ozonizada e não usa. Eu falei, olha, você tem um recurso imenso e não faz nada, tá desperdiçando. Aí ontem encontrei ela, isso foi no domingo. Ontem encontrei ela e ela me disse, falou assim, olha, melhorei muito com o seu mel. Só que ela falou o seguinte: eu preciso entender que esses produtos naturais são melhores do que a farmácia, porque para mim foi mais fácil ir na farmácia comprar uma tonelada de medicamento e tomar. É isso aí. Então, Podemos, ir para o final, sim. Ah, na, é. Vamos na na hora. É. 50. O que que nós temos agora para finalizar? Ah, você ia mostrar o teu pote original do mel aí. isso. Gente, quem quiser ver bem bonito o pote, põe nos 3 pontinhos da Mariana. Ixi, não apareceu o PIN para mim da Mari. Deixa eu tirar meu fundo aqui, Acho Ele que fica mais aparece vai melhor ficar fácil. mais porque fácil. É, essa versão nova do Zoom não apareceu o PIN para mim. Mas tudo bem. Destacar para todas as pessoas. Não sei se a Mari ficou grande, mas cada um pode Ficou, pôr. Olha que ficou. legal. E que mel bonito, hein, gente? Então, busquem um mel de Uhum. boa qualidade, que você confia e na aqui. pessoa, né? Aqui eu coloquei as dicas de uso que sai, né? Que saiu ali para Uhum, vocês. Aí eu pedi para imprimir as dicas de uso e coloco com um cordãozinho aqui para fazer um mimo, bacana, né? bacana. Parabéns, Mari. E agora, para voltar aqui.
Parabéns. Acredito que por hoje, então, a gente vai encerrando aqui, né, Adriana? Algum recado, Sim. Mari? Muito obrigada desde já, Deixa tá? eu tirar uma Pela sua Eu que fotinho nossa. agradeço. participação. Mostra o mel Ah, aí, vou tirar. Mariane. Segura o mel ali. Isso. Aí. Mas põe mais do ladinho do seu rosto, põe aqui Não tão assim no na seu tua peito, ó. frente. Erga a tua É, cabeça mais para cima, que Isso. você tem um é. espaço sobrando na tela. Isso. Isso, isso, isso. Muito Ah, bom. muito bem, muito bem. Contigo, Adri. Garotas, fica o convite. Agora, na sequência, a gente também vai estar fazendo mais uma aula falando sobre alergias respiratórias, né? Então, fica o convite, quem puder participar. Pede o link pra Vem. gente, tá? Porque é uma sala mais fechada. Daí pede o link que a gente passa no privado, né? Isso, Isso Adri. aí. Isso. Aí, nessa aula, a gente vai falar sobre todas as terapias, né? Desde Eu o já óleo estou pedindo, tá, Maria essencial. Helena? Passa para Maria Alice, Já passa para vou mim, passar. tá? Tá. Desde o ozônio, desde dos fótons, tá bem? Aguardamos vocês. Obrigado, garotas. Obrigada, Mariane. Tchau, Obrigada. tchau. Até Tchau, daqui a até pouco. mais. Passo sim. Até.